Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dar uma super dica de leitura que eu vou ser sincera que eu posso ser categórica em afirmar que se fosse um livro que eu tivesse lido na minha infância, muito provavelmente eu teria tido outra postura em diversas questões da minha vida. E esse livro nada mais é do que o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias, escrito pela Helena Favilli e Francesca Cavallo. E esse livro, ele é um livro muito bacana, então, como já diz o título, são 100 histórias sobre mulheres extraordinárias, mulheres que fizeram história em diversos campos, seja na ciência, nas artes, na moda, em diversas cenas de atuação da história que muitas de nós, acredito, não conhecíamos. Eu, particularmente, nesse livro me surpreendi muito que diversas coisas eu imaginava que tivessem sido inventadas por homens. Querendo ou não, a minha infância, a minha cultura, a minha casa era uma casa com uma tendência machista. Então, eu acabei crescendo achando que as coisas mais grandiosas eram feitas por homens. Então, homens eram mais inteligentes, porque os homens eles constroem foguetes e coisas assim que, na verdade, são mitos, até porque é muito importante que hoje em dia estão falando mais sobre o papel da mulher em diversas descobertas. Um exemplo deles é aquele filme que foi indicado ao Oscar, nem lembro se ganhou agora, mas que conta a história das mulheres que ajudaram a fazer os cálculos que levaram o homem à Lua. Então, nesse livro eu descobri muitas coisas que eu não sabia, mas só tenho uma coisa que eu não gostei no livro, já vou deixar bem claro aqui, que é as histórias são curtinhas. São histórias de Ninar, mas eu particularmente gostaria que elas fossem um pouquinho mais profundas, porque todas elas eu terminei com uma sensação de vai, me conta mais, quero saber mais um pouquinho. E é muito legal porque com esse livro eu fiquei com muita vontade de ler a biografia dessas pessoas individualmente. E aí eu selecionei aqui algumas das histórias que eu mais gostei e sempre no final de cada história tem uma ilustração e uma frase da pessoa em questão. Um exemplo muito bacana que eu não sabia é a história de uma aviadora chamada Amélia, que economizou dinheiro suficiente para comprar um avião amarelo que ela batizou de O Canário. Alguns anos depois, ela se tornou a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico voando sozinha. Foi um voo perigoso. Seu pequeno avião foi arremessado de um lado para o outro por ventos fortes e tempestades de gelo. Ela se alimentou de uma lata de suco de tomate que tomou com um canudinho. Após quase 15 horas, pousou em uma fazenda na Irlanda do Norte, assustando as vacas. E aí fala que seu maior desafio foi ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo voando. Seu voo longo estava indo bem, só que ela devia pousar na pequena ilha Howland, só que nunca chegou lá. Na última transmissão, ela disse que estava voando pelas nuvens e estava quase sem combustível. Seu avião desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico e nunca foi encontrado. Mas antes de partir, ela escreveu: "Estou bem ciente dos perigos. Quero fazer isso porque quero. As mulheres devem tentar fazer as mesmas coisas que os homens. Se elas falharem, seu fracasso deve servir de desafio para as outras." E essa aqui é a foto, o desenho que representa a Amélia. Uma história que eu achei muito legal é essa aqui, da Brenda Chapman, que conta o seguinte. Era uma vez uma garota que tinha cabelos ruivos e cacheados e amava desenhar. O nome dela era Brenda. Quando ela tinha 15 anos, ela ligou para os estúdios Walt Disney. "Sou uma desenhista muito boa", ela falou. "Vocês podem me dar um emprego?" Eles responderam que ela deveria entrar em contato novamente quando fosse mais velha e tivesse mais prática. E foi isso mesmo que ela fez. Estudou animação e alguns anos depois estava fazendo exatamente o que sempre sonhou, trabalhando com desenhos animados para a Disney em Los Angeles. Em pouco tempo, descobriu que era uma das pouquíssimas mulheres por lá. Foi então que percebi por que as princesas nos filmes deles eram tão indefesas. Todas foram criadas por homens, relembra ela.
Ela prometeu então que criaria um novo tipo de princesa, forte, independente e valente. Foi o que ela pensou. Que ótimo nome para um filme. E aí, a princesa Merida, de valente, é tudo menos indefesa. Ela é uma arqueira fantástica e galopa em seu cavalo, enfrentando ursos e vivendo aventuras espetaculares. Para criar a personagem, Brenda se inspirou na sua própria filha Emma, uma menina forte de espírito livre igual à mãe. Ela ganhou um Oscar e um Globo de Ouro pelo filme, e também trabalhou em outros filmes premiados como A Bela e a Fera, Pequena Sereia e O Rei Leão. E então tornou-se a primeira mulher a dirigir uma animação produzida por um grande estúdio de Hollywood, com o Príncipe do Egito. E aqui, a ilustração da Brenda. E é muito legal porque são pessoas que realmente mudaram muitas coisas. Existe aí um abismo, um momento de separação dos filmes da Disney. E eu cresci justamente com esses filmes de princesas indefesas, acreditando em príncipes. E eu confesso que a Disney estragou um pouco a nossa vida adulta. Quem aí cresceu acreditando que príncipe existia, cresceu e quebrou um pouco a cara. E aí, a Disney, depois de um tempo, começou a fazer princesas mais independentes, com mais autonomia, com mais postura, de guerreiras, e é muito legal, tá? Já, principalmente, eu gosto muito da animação Moana, que, poxa, a menina cruza os oceanos, faz uma coisa que ninguém fez, foge do estereótipo de garotinha, e eu acho muito legal isso, eu acho muito importante. E esse livro, então, ele traz diversas histórias de mulheres super inspiradoras que fizeram a diferença, ainda fazem nos dias de hoje. Muitas delas já morreram, como exemplo de Catarina Grande. Outras personalidades que tem aqui, por exemplo, são Cleópatra, Coco Chanel, que aliás é uma história que eu adoro. Tem um filme contando a história da Coco Chanel, que é interpretada pela menina que fez a Amélie Poulain. E é um filme super legal, eu gostei bastante. E aqui, de uma forma bem resumida, conta o seguinte sobre a Coco. Era uma vez no interior da França uma garota que vivia num convento cercada de freiras vestidas de branco e preto. O nome dela era Gabrielle Chanel. No convento, as garotas aprendiam a costurar, mas não tinha muitas cores para escolher. Elas usavam os mesmos tecidos que as freiras. Logo, todas as bonecas delas tinham roupa preto e branco. Quando cresceu, Gabrielle passou a trabalhar como costureira de dia e cantora à noite. Os soldados para quem ela cantava no bar a chamavam de Coco, e esse apelido a acompanharia para o resto de sua vida. Coco sonhava em ter a sua própria loja em Paris. Um dia, um amigo rico lhe emprestou dinheiro para realizar esse sonho. As roupas de Coco eram fabulosas, mesmo quando o tecido era liso. "Onde você compra isso?" as chiques senhoras parisienses perguntavam para ela. "Eu mesma faço", ela respondia. "Vem à minha loja e posso fazer um para você também." Os negócios cresceram rapidamente e logo Coco devolveu o dinheiro do amigo. Sua peça de roupa de maior sucesso foi o clássico vestidinho preto. Ela transformou a cor que sempre esteve associada com funerais a algo perfeito para um evento glamuroso à noite. O estilo de várias das roupas que usamos hoje foi muito influenciado por Coco Chanel, a estilista que começou fazendo roupinhas de boneca com retalhos das saias das freiras. Então, é muito legal porque deu pra ver que as histórias são bem curtinhas, são histórias... São histórias de uma página só. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de histórias, se tivesse umas 3 páginas, eu acho que ia ser legal, porque afinal de contas, se são histórias pra dormir, eu não sei se as crianças de hoje dormem com uma história tão curta, mas pelo menos na minha época precisava de uma história um pouco mais comprida. Mas a sugestão de leitura, com certeza, é uma das minhas preferidas do ano até o momento. E também fala de outras personalidades, como por exemplo, Cora Coralina, Elizabeth I, Frida Kahlo, Grace O'Malley, Joan Jett, Maria Callas, Marie Curie, Maria Montessori. Tem, nossa, muitas mulheres incríveis, 100 mulheres incríveis para ser mais exata. Então esse é um livro muito bacana se você tem uma garotinha, seja sua filha, sua sobrinha, filha da sua amiga,
Olha, essa é uma sugestão muito legal para dar de presente, porque são histórias super levinhas, super rapidinhas e que com certeza em algum momento vai aguçar a curiosidade dessa criança para saber mais e quem sabe com isso ela se interessa mais e mais pela leitura também, além de ter a certeza de que ela pode ser o que ela quiser. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de leitura. Se vocês têm outras sugestões, me escrevam aqui embaixo no box de comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!